NFL, etc. 268, terça-feira, 5 de maio de 2026. Eu sou o Ticas e, entre playoff da NBA, meu Kevs passou em Fórmula 1 em Miami e filme do Michael Jackson, o importante é a gente saber que mais um fim de semana de off-season é um a menos até a temporada começar. E o NFL, etc. seguirá aqui, semanalmente, naquele esquema ninguém solta a mão de ninguém até a gente chegar lá. Então, pelo menos nesse meio do caminho, tem também uma tal de Copa do Mundo pra gente se distrair, né, Wally? Além de Fórmula 1, que eu sei que você acompanhou, Brasileirão, Séries A e B, eu sei que você acompanha também, tanto por gosto quanto por ex-ofício, mas o que você andou aprontando aí pra se distrair, pra se divertir, pra ajudar a passar o tempo nessa off-season que, especialmente esse ano, parece que tá até mais longa do que o normal. Conta pra gente. Fala, Ticas! Feliz 5 de maio! Viva Zapata! Um beijo para os nossos fãs que estão aí na América do Norte, a América dos mexicanos, tá bom? Um beijo para todo mundo aí que tá comemorando México afora, esse feriado fantástico. Ticas, vou te surpreender, não acompanhei quase nenhum esporte esse feriado, porque o Wallace estava no meio do mato. Eu estava na cobertura do Enduro dos IPs, lá em Lavras, que é uma espécie de prévia do Enduro da Independência, que é para quando eu sempre rumo lá para as trilhas entre Minas, Rio e São Paulo no segundo semestre, em setembro. Agora em maio tem o IPs, então eu estava lá no meio do mato, pude dar uma espiada aqui e ali, mas o que eu vi mesmo foi moto passando para lá, moto passando para cá, vários desafios, foi bem bacana. De novo, um beijo pro pessoal aí que acompanha, principalmente pro Léo Corrosivo, que é meu companheiro de aventura. Belíssima alcunha, hein? Um abraço pro Léo Corrosivo, porque ela dispensa maiores explicações. Eu já tava feliz achando que você trocou da Independência, que geralmente te tira aqui do podcast na primeira rodada ou na prévia da primeira semana, mas não, você tá só aumentando o enduro em vez de diminuir, tá? Agora, sem piadinhas com aumentar o enduro por aí. E você, Magal? Além das 8 idas ao cinema, que eu sei que foi mais ou menos essa quantidade de vezes que você foi ver o filme do Michael, sobrou tempo pra mais alguma coisa ou nem? Você não foi pro Enduro também não, né? Não, apesar de ter achado o nome muito poético. Enduro dos IPs, coisa linda, bucólica. Mas aí vem um Léo Corrosivo de rebote. Ai, pois é. Do Wallace não dava pra esperar algo diferente. Fala, meus amigos da NFL, etc. Ticas, deixa de ser exagerado. Eu não vou assistir 8 vezes, assisti apenas 3. Considerando que tem pouco mais de uma semana que o filme foi lançado, eu acho que tá uma taxa aí boa, tá tranquilo. Dia sim, dia não, mais ou menos. É, mas eu verei uma quarta. Em breve já estou esquematizado, eu verei uma quarta vez. E cada vez que eu vejo, noto coisas diferentes. Estou animado, Ticas, estou bastante animado. Hoje a pautinha tá recheada, apesar de ser off-season, tá marota. E já tenho críticas aqui contundentes pra fazer no vim de hoje, tá? Hoje vim armado. Suas idas ao cinema são a maior prova de aqueles números que o pessoal das distribuidoras, dos estúdios, dos grandes estúdios lançam. UCI Kinoplex tá lá, ó, na primeira semana, 400 milhões de espectadores. Não, pode dividir por 4 aí, que tem sempre um Magal lá ainda as 4 vezes, ele mesmo. Faz igual o Chaves, né? Dá a voltinha na banquinha, volta. Você comeu pipoca em todas? Sim, só que eu gosto de comer pipoca doce. Pipoca salgada eu dou só um belisco. Um homem de gostos peculiares. Esse é o nosso Luiz Vitorino, o maior profundo conhecedor das profundezas da mente humana deste podcast. Faça parte desta bagunça da NFL, etc. Também durante a semana, 24 horas por dia online. Tem gente em todos os fusos horários. Participe do NFL, etc. diretoria através do apoia.se/NFL, etc. R$15 mensais, faixa Patrick Mahomes, te possibilita, te credibilita, existe essa palavra? Para você fazer parte do NFL, etc. diretoria e contar com essas companhias maravilhosas aí, não só durante o podcast semanal, mas também durante o resto da semana. Não quer se comprometer mensalmente? Manda o Pix extra, paga uma cerveja pra gente através da chave Pix NFL, etc. podcast@gmail.com. E aí você também pode mandar um salve, mandar um alô, uma pergunta, se chegar não só durante a live, mas também durante a semana,
a gente anota e traz aqui. Aproveitando a deixa, vou fazer a parte do seu Madruga. Paguem o financiamento coletivo. A galera que tá pagando no Pix aí mensal está esquecendo de pagar. Não todos, mas alguns estão assim, esquecendo de pagar mensalmente o compromisso. E agora o com Pix... você mesmo. O Pix tem agendamento. Não citarei nomes. O Pix tem agendamento. É só você colocar lá, ó, todo dia 1º, todo dia 5, R$15, entendeu? Agenda aí pra não esquecer, porque não dá, né? Tá ganhando os benefícios maravilhosos da NFL diretoria e ficar devedor. Vou ter que mandar, ó, as empresas terceirizadas de cobrança começar a te ligar aí, fazer spam no celular. Ninguém gosta, né? Então vamos lá. Aqui não a galera do Apoia-se também. Aqui não tem desenrola pra não tem desenrola pra dar desconto. E tem o pessoal do Apoia-se também que sempre dá aquele confere se o cartão está sendo devidamente faturado ali a cobrança, né? Faz o favor, ajuda a gente aí, tá? Que aí a gente vem aqui toda semana nessa off-season impossível, essa off-season infinita, mas feliz para trazer alegria para vocês, tá? Então bora, falando nisso, que hoje, como disse o Magal, tem treta, tem fofoquinha, tem polêmica, tem notícia, de uma forma enxuta. Hoje a gente vai só de headlines e treta na TL. Mas antes tem aquela passadinha tradicional no nosso chat da live, mandando um abraço pro Guilherme Duque, direto da Austrália. Rafael Viana perguntando se todos já estão com seu cartão Master VIP Supreme Hair Black XP. Vamos entrar nesse vespeiro aí, vai ser agora. Fernando Palácios, o nosso sonso, falando que quer palpites dos preços para esse ano. Por enquanto tem só as datas, né? Preço ainda não. Luana Lotti, minha companheira, marcando a sua presença, passando para dar o like e escutar depois. Anderson Brown mandando seu boa noite. Léo Schiavi também mandando seu boa noite, falando que está na maior paz de espírito, 5 meses já de invencibilidade do Vaicão dele, sofrendo só com o Juventude até setembro. É bom que o Juventude é sofrimento aí pro Juventude, pro Vikings, para qualquer outro time que você tiver. Um abraço pro nosso Léo Schiavi. Então, vamos trabalhar. O pessoal tá rindo aí da cobrança, gente. Infelizmente é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo, né? Já vou que cobrar aqui também, já deixa o like. Deixa o like! Olha as nossas lives aí, o número de views, de plays, da casa de centenas aí, quase milhares, e aí você olha o número de likes na casa das dezenas. Como é que pode um negócio desse? Se você deu o play, você assistiu, você não deixou o like. É porque a gente não gosta, gostou, né? A gente também esquece. Dá dislike, é verdade. É interação. A gente esquece de ficar implorando like, aí o pessoal esquece de dar, mas tudo bem. A gente não bota meta de likes, né, Ticas? Agora a moda é essa, né? A gente é old school, né? A gente nem começou isso aqui, nem tinha YouTube pra dar like, então vamos que vamos. Conforme os meninos já estão agitados aqui no chat, foram anunciadas as datas e os critérios da venda e das pré-vendas de ingressos para o jogo entre Cowboys e Ravens no Maracanã, dia 27 de setembro. Mais uma vez, passaremos raiva com a nossa gloriosa Ticketmaster Master. Só que olha só, de 27 a 31 de maio, tem uma nova pré-venda exclusiva. É uma pré-venda exclusiva para os clientes American Express. Essa é a novidade, São Paulo não tinha. Então, 27 a 31 de maio, os primeiros 4 dias, só clientes Amex. Aí, 1º de junho, começa o cliente XP. Todos? Não. Só os XPs VIPs. Quais são os XP VIPs? Os clientes Legacy e Privilege da XP. Aí, no dia 2, sim. Do dia 2 até o dia 5 de junho, então mais 4 dias de pré-venda para os demais clientes XP. E aí, só no dia 9 de junho, terça-feira, 10 horas da manhã, começa a venda para o público geral. Então, assim, a gente sabe que é o business, a gente sabe que faz parte, a gente sabe que a gente vive numa sociedade capitalista e a NFL é o suprassumo de toda essa história. Mas será que estamos caminhando por uma segregação que vai deixar, em vez de popularizar, na verdade, vai tornar essa popularização cada vez mais difícil, pelo menos aqui no Brasil? Ou vocês acham que, como aumentou a capacidade do estádio do Maracanã em relação ao que era vendido em Itaquera, aumentar essa pré-venda mais do American Express aí, segmentar as do XP, não vai fazer tanta diferença assim, a gente vai ter que passar raiva no site, vai ficar na fila virtual, vai contar com o nosso Pedrote Ticketmaster, com o apoio incondicional, o Flávio Escolástico também tem sorte aí nas filas virtuais, e vamos conseguir do mesmo jeito. Vocês acham que vai ser muito pior ou não? Ticas, eu tenho uma série de críticas a esse modelo aí, tá? Inclusive, trazendo aqui mais um drops de cultura para os meus amigos da NFL, etc.
Essa estratégia da NFL parece muito uma estratégia vinda do senhor Joe Jackson, pai do Michael Jackson, que junto com o Don King, na Victory Tour, arrumaram um esqueminha canalha que para você poder comprar o ingresso, você tinha que mandar um e-mail, tá? Nos anos 80, final dos anos 90. Tinha que mandar um e-mail e tinha que mandar $120. 1984. 84. Você tinha que mandar $120 para poder comprar o ingresso. Não era para comprar já. Era para estar na galera Checão que vai pelo comprar. Correio. Checão pelo correio, beleza? Aí ele falou assim, não, mas a gente devolveu a grana. Eles devolveram a grana depois de deixar ela aplicada. E devolveram sem a aplicação. Sacou? É esse tipo de canalicezinha. Rendeu a bagatela de $20 milhões esse dinheiro aplicado. Pois é a escola Joe Jackson. Porque, veja bem, eu entendo que é um produto, para começo de conversa, né? É um produto de entretenimento, baseado em esporte. Mas é antes um produto de entretenimento. O foco é o entretenimento. Entendo isso. Só que, do jeito que está se fazendo, você está criando uma segregação que, na minha visão, gera 2 efeitos negativos. O primeiro efeito negativo é você desvaloriza o fã raiz. Aquele fã que assistia Contra Tudo e Contra Todos. Aquele fã que ficava correndo atrás de comprar uma jersey. Pô, aí um brother que foi para os Estados Unidos ver se você traz. Esse fã você desvaloriza. Porque qual é a benesse que esse fã tem? A não ser que ele seja um Legacy, Privilege, Platinum, Gold, Top Master, Exclusive, Camarote Premium Open Bar, você tá no mesmo balaio de todo mundo. Segundo, você vai privilegiar uma galera que não necessariamente tem o mesmo interesse pelo esporte que a massa. O grosso, quem que é o grosso do fã de NFL no Brasil? É a galera XP Legacy, Privilege? Não. Então, eu entendo que existe uma questão de business, só que eu acho, inclusive, que a distância das datas, cara, tá absurda, pô. Imagina que a gente vai começar a ouvir gente comprando ingresso no dia 27 e a gente só vai conseguir entrar no site pra comprar no dia 9, cara. Pô, é muito tempo de distância, cara. E aí minha pergunta é, pra que essa distância toda? Você vai fazer uma pré-venda lá pro American Express. Pô, faz um dia então, cara. Você precisa fazer 27, 28, 29, 30, 31, 5 dias de pré-venda para uma classe? Aí, até a galera depois do XP, o Legacy e o Privilege, é um dia. Depois, quando vai pro resto do XP, é 2, 3, 4 e 5. Aí você vai dar 5 dias para um grupo, 4 dias pro outro, e a massa vai ter que esperar esses 10 dias, cara. Pô, eu vou ser bem sincero, assim, eu me senti desrespeitado. E olha que eu nem sou o fã mais raiz, assim. Eu sou a segundo tier do raiz, né? Raiz é o Wallace, que via na Bandeirantes, que via na Rede Manchete. Eu já sou o segundo tier, eu já via na ESPN. Mas mesmo assim, cara, pô, a gente tá aí há 14, 15 anos assistindo o esporte, eu vou ter que esperar 10 dias, porque eu não sou American Express, eu não sou XP Legacy, não sei o quê. Não bastasse o seguinte, já tem uma série de outros privilégios que essa galera já tem, pô. Quem foi aí no último jogo, viu que tinha lá o lounge da XP, que era tipo, parecia uma boate. Um lounge, não sei o que, papapá. Já tem entrada VIP, que não sei o que, entrada especial. Pô, cara, sabe qual a sensação que tá me dando? Tá virando igual agora, você vai no aeroporto, a fila de prioridade é maior que todas as outras, pô. Que é prioridade por lei, cartão Black, cartão Platinum, cartão Gold, cartão Ouro, clientes especiais, clientes lindos, clientes Rockefeller, clientes Matarazzo, clientes Orleans e Bragança. Aí você vê a fila da prioridade, ela é gigante. Pô. Eu acho que a NFL precisa dar uma acalmada. Uma acalmada nisso aí. Tá? O que eu acho que seria justo? Quer fazer uma pré-venda? Vamos fazer uma pré-venda. Faz uma pré-venda 2 dias para essa galera toda aí, ó. American Express, Legacy, Privilege, Bar do não sei quem, qualquer coisa, 2 diazinhos, depois abre para massa. Porque além de toda essa questão, ainda tem o outro problema que tem um monte de gente que gostaria de ir, que, por exemplo, a gente aqui já foi, né?
Nós três aqui já fomos aqui no Brasil, o Ticas já foi em jogo fora, então a gente já tem essa experiência. Mas, cara, tem gente que ainda não foi. Tem uma galera que ainda não conseguiu ir. E aí, o que deveria você pensar? Agora que o estádio é maior e vai ter mais espaço, vamos facilitar pro torcedor? Não, vamos segregar ainda mais e vamos fazer o cara esperar 10 dias. Pô, pra mim é contraintuitivo. Se eu tenho mais espaços abertos, eu fazer uma segregação ainda maior. Eu afunilar ainda mais o processo, entendeu? Dito tudo isso, sim, no dia 9 estarei lá, igual um trouxa, dando F5 para poder comprar, pagando o meu rim para poder ter o ingresso. Só espero, para finalizar minha fala, que pelo menos as ativações melhorem de nível. Porque já que eu vou ter que passar por esse calvário todo, pelo menos me dá uns brinde maneiro quando eu entrar no estádio. Pelo menos isso. E falando sobre a procura, Ticas, acho que a procura vai ser muito maior do que o dos jogos em São Paulo. E aí eu acho que vai ser mais difícil comprar justamente por causa disso. Por quê? 2 fatores. Primeiro é o Rio de Janeiro. Então, muita gente de fora, e aí essa é claramente um objetivo da NFL de abrir primeiro a venda para o Amex, né? Que é a galera de fora do Brasil, que a American Express, vamos combinar que no Brasil quase não usa, né? O pessoal usa Visa e Mastercard e acabou, né? O América em si não é um cartão muito usado. Então, principalmente, está mirando esse público de fora. Então, o cara São Paulo, que é uma cidade turisticamente pouco atrativa, não é legal. Agora, tanto é que teve excursão de gringo que passou no Rio primeiro para ir para São Paulo depois, naquele primeiro jogo de São Paulo. Então, essa é um fator. E segundo, o Rio é uma cidade um pouco mais fácil das pessoas se programarem para ir e estarem lá, inclusive de São Paulo, que é uma ponte aérea de distância. Então, quem for em São Paulo e gosta, curte mesmo NFL, o mercado mais rico do país, vai pegar uma ponte aérea e vai para o Rio de Janeiro. Então, a gente vai somar mais público internacional, mais gente que do Brasil que se desloca para o Rio de Janeiro mais fácil e, inclusive, o público de São Paulo que consegue se deslocar facilmente para o Rio de Janeiro. Acho que a procura vai ser gigantesca e salve quem puder. Eu concordo que a procura e a disputa vai ser maior, mas eu acho que não tem relação direta com as pré-vendas específicas que aumentaram aí. Primeiro que os XP Legacy lá e Privilege, eles já eram privilegiados na outra pré-venda XP, porque eles já eram XP mesmo, então só tá segmentando um pouquinho para esse pessoal se sentir mais valorizado. Mas na prática não muda, porque XP, qualquer cliente sempre teve essa prevalência na pré-venda. Incluíram a American Express. E aí, vocês falando que realmente não é qualquer um, a gente conhece a galera que acompanha, e é a galera que é mais proletária na sua grande maioria. Claro, temos amigos aí, até do grupo, que são empresários, muito bem sucedidos, uma galera que tá aí até se bobear com a autorização das pré-vendas, que participa das pré-vendas e tudo. Mas não é a maioria, isso é exceção. A exceção é a galera proletária aí, igual a nós. E olha que eu considero que a gente pode até se dizer, de certa forma, proletário premium já, né? A gente já tem algumas experiências aí que não é qualquer proletário que tem oportunidade, porque não é fácil. O pessoal tá discutindo preço, e no ano que eu não consegui o ingresso de meia, eu paguei, eu acho que R$900 no ingresso. Pô, isso é uma grana que é pesada, cara, não é moleza. E a gente teve condição de estar lá pagando um valor desse. Não é para qualquer fã de NFL. Tem muita gente que acompanha e não se dispõe a ir. Eu acho que a disputa vai ser grande sim, mas não por conta da segmentação da pré-venda, mas por conta do que o Wally falou, que é um destino mais atrativo, ele pega uma região diferente para gente baseada em Juiz de Fora, já é uma outra logística você ir para um jogo no Rio e você ir para um jogo em São Paulo. E isso eu acho que acaba expandindo mais esse leque. Ao mesmo tempo, muita gente de São Paulo que tinha condição de ir, vai ter condição de ir para o Rio também. Então eu acho que o que vai aumentar a disputa e vai deixar tudo mais frenético é o fato de ser no Maracanã e no Rio de Janeiro. E num domingo. Porque os de São Paulo ainda tinham agravando-se na sexta, nem todo mundo conseguia deslocar, pedir folga, esse tipo de coisa. Não só pela segmentação da pré-venda. Eu acho que a segmentação da pré-venda ela faz parte, porque são os patrocinadores que ajudam o evento a acontecer. Eu acho que elas não vão interferir diretamente na questão da loucura que vai ser pela fila do Ticketmaster lá no dia 9 de junho, não. Mas estaremos juntos.
lembrando, muito importante falar, sem querer fazer cortesia com o chapéu dos outros, mas o pessoal do grupo NFL de diretoria se ajuda mutuamente. A galera volta pra fila, depois consegue seu próprio ingresso. A gente brinca com o nosso Ticketmaster, mas a gente sabe que a família Pedrotti, tanto o Nando quanto o Bruno, eles têm também a manha do Ticketmaster. A gente falou do Flávio Escolástico, que até chegou aqui, dando alô, que nos 2 jogos de São Paulo também conseguiram ingresso, não só para si próprios, como para outros membros. A gente faz um mutirão. A gente tenta ajudar o máximo possível. Então, não perca essa oportunidade. Já entra na NFL, etc., diretoria de uma vez, depois não vai ficar mendigando. Entrei na fila e não consegui. Tinha dinheiro para comprar, mas não chegou minha vez. O mutirão do NFL, etc., diretoria, eu te garanto que é a melhor chance que você tem de conseguir um ingresso, seja por conta própria ou seja na parceria da galera, tá? Eu falei que eu ia fazer... É a mais divertida, né? Não, mais divertido. O frenesi lá é loucura. E eu falei que eu ia fazer cortesia com o chapéu dos outros, acabei fazendo, mas faz parte, né? Eu sei que eles não se importam. Um beijo pra eles. E tem um outro detalhe. No ano passado, no jogo passado, inclusive deu uma certa sobrada de ingressos lá no NFL, etc. diretoria. A gente vendeu pra fora do grupo, é verdade. A gente vendeu pra fora do grupo, que a galera conseguiu, quem tem, quem não tem. Então, você que não tá no grupo, cara, olha as benesses que você tá deixando de aproveitar. Pô, pouquinho dinheiro por mês, gente. Só ajuda aí, pinga aí, um qualquer. O Guilherme Duque tá falando aqui no chat como é que foi a experiência da Austrália. Ó. Pra vocês terem uma ideia, a venda para American Express do jogo na Austrália, que ele tá por lá, abriu 2 horas antes da pré-venda para os sócios do estádio, né? E para o público geral abriu no dia seguinte. Então foi muito menor. Acho que também exageraram aqui no Brasil. E aqui sempre teve essa cultura, né? De um país que é socialmente desigual, você vê até nas pequenas coisas que essa desigualdade ela é incentivada. O seu status, né? O seu status ele é garantido porque você tem o lounge da XP no estádio e o resto da galera não tem. Então, tudo isso, essa pré-venda extensa, ela tem uma raiz mais profunda até do que o simples patrocínio ao evento, trazer o jogo e tudo isso. Ô, Ticas, mas te falar uma coisa pros organizadores, é Rio de Janeiro, tá, gente? Vocês não vão achar que é São Paulo esse lugar, não. As ativações ali no entorno do Maracanã e o entorno do Maracanã em si. Pra vocês terem uma ideia, tem uma aldeia indígena por ali. Como é que eles vão fazer com a aldeia Maracanã? Já começa por aí as complicações do dia do jogo. Acho você, que tá aí escutando a gente, se você tiver oportunidade, nesse fim de semana, dá uma pintada no Rio, chega lá, fica no entorno do estádio. Quem sabe você consegue entrar aí do nada. No Maracanã eu já entrei assim também. E tome bomba de gás lacrimogêneo. Ei, as grades caindo. Nosso Rodrigo Justo, ele fica ameaçando o pessoal lá no NFL de diretoria de que vai vender pack do pezinho. Eu falei que a gente faz uma vaquinha pra pagar o ingresso pra não ter que ver foto do pé do nosso Justo. Não correr o risco. Nosso Léo Schiave disse que o Anthony só vai deixar o like se a gente mandar joinha pra ele, 3 joinha pro Anthony, tá mandado. Pode deixar o like aí. Beijo pro Léo, beijo pro Anthony também. Nosso Wilclen Santana chegou na área mandando seu boa noite. Flávio Escolástico, já citei. Sharkinu, nosso Carlos César dizendo, salve, salve, bora pro Rio? Bora. Tamo junto lá, vamos que vamos. E o Rafael Viana lembra que além do atrativo natural de ser no Rio no Maracanã, mais um jogo premium. Mas aí os de São Paulo também foram, né? Tanto Eagles e Packers quanto Chiefs e Chargers foram 2 ótimos confrontos. Eu acho que está no mesmo nível. Eu acho que não difere tanto assim, não. Né? Mais um MVP vem, né, Ticas? Que é o Lamar. O Mahomes já veio. Né? Então, assim, galera, né? MVPzaços. Estamos dando sorte. Você comentou do entorno do Maraca e eu tô curioso para ver a estrutura, para ver como que a NFL vai montar, né? Aquela confusão que ela monta. Se bem que hoje não precisa mais daquelas carretas com antena, né? Hoje tá tudo mais digital, então... Mas fico curioso para ver as ativações ali, porque querendo ou não, o Maracanã a gente tem mais referência, a gente frequenta mais tempo. Já o Hard Rock Stadium, o estádio do Miami Dolphins, não faz mais parte do rodízio de sedes anfitriãs do Super Bowl. Segundo o próprio dono, Stephen Ross, as mudanças que ele promoveu no entorno do estádio para acomodar tanto a etapa da Fórmula 1, que agora, desde 2022, já está fixa no calendário, quanto o Miami Open, o torneio de tênis, essas mudanças fizeram com que o estádio deixasse de cumprir as exigências mínimas que a NFL faz para o evento do Super Bowl. Então, o Ross disse ainda que ele
tá estudando mudanças para poder voltar para a rotação, de entrar aí nessa de ser sede do Super Bowl. Só que no final das contas, se a gente parar para pensar, pensa bem, Miami Open todo ano tá lá, a Fórmula 1 todo ano tá lá, 3 dias, capacidade máxima, celebridade e escambau. Talvez não vale a pena ele promover muitas mudanças para entrar na rotação, em que ele vai receber um Super Bowl de 5 em 5, na melhor das hipóteses, e na pior, sei lá, de 10 em 10 anos, contra 2 eventos que ele tem anuais garantidos lá todos os anos. Eu acho que a conta é muito fácil do porquê ele privilegiou Miami Open e Fórmula 1 ao invés de ficar recebendo o Super Bowl aí uma vez de vez em quando. Dicas, vamos trabalhar com números aqui, porque aqui é informação e teorias da conspiração. O GP de Miami, que foi esse final de semana, nesses últimos anos que foi realizado, então 3 anos, né? Vamos colocar 24, 25 e 26, o GP de Miami movimentou $1 bilhão em impacto econômico total em Miami. O impulso local é de geralmente $350 milhões por edição, mais ou menos, né? E aí você soma isso, dá mais de $1 bilhão. E o número de visitantes internacionais para o GP de Miami é cerca de 50 mil visitantes internacionais. Então é dinheiro, e assim, é um dinheiro de turismo premium, né? Um dinheiro de milionário que voa para Miami em jatinho particular, movimenta uma outra economia e que injeta diretamente na cidade de Miami, injeta 195 milhões durante a semana da corrida. Então, já estamos aí, né? Todo ano. Isso é todos os anos. No Aberto de Miami, os principais impactos financeiros são de uma semana, então, assim, é de público flutuante, né? Porque você chega, entra e sai. 400 mil espectadores em 2025. O impacto do torneio também gera mais ou menos entre 350 e 380 milhões de dólares durante a semana e atrai 30 mil visitantes internacionais. Então, é um impacto também. Tênis não é um público... É um público que até tem menos poder aquisitivo do que acompanha a Fórmula 1, mas é um público que também tem interesse de americano, muito interesse de americano, porque o americano acompanha tênis. O último Super Bowl em Miami foi em 2020. O valor arrecadado por eles já foi recorde para aquela época. Então vamos lembrar que o Super Bowl ele só volta de 5 em 5 anos no mínimo para a cidade, ou de 10 em 10. Miami tinha rodado nesse rodízio de 10 em 10. O anterior tinha sido 2010 e o último foi 2020. O arrecadado de impacto social, não, financeiro, foi 572 milhões de dólares. Então é menos do que se você somar os 2 eventos do ano, né? 380 do torneio de Miami, 350 do GP. Ponto. Então, assim, você já ganhou mais com os 2 do que com o Super Bowl. E outra, total, e aí conta os americanos, muito mais os americanos do que o internacional, o SB levou para lá 112.403 visitantes. Então, não é nem um número de visitantes que impacta tanto a vida em si de Miami por causa de um evento que é de um fim de semana, não é uma semana inteira. Tudo bem que a galera vai, fica a semana inteira também e tal, mas para você ter isso de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos, a conta ficou realmente mais tranquila, ficou bem pior para a NFL. Agora, tem a picuinha, agora é a teoria da conspiração. Bom, a gente já falou da informação, do número, tranquilo. O Stephen Ross fez obras em Miami para o Hard Rock voltar a abrigar o Super Bowl. Tanto é que o ano passado, a final do Universitário foi lá. E foi justamente um dos eventos para poder provar. Nós podemos abrigar aqui grandes públicos, eventos gigantescos de broadcasting também da TV americana. Adaptou o estádio estava precisando de uma grande reforma mesmo, fez a reforma. Só que aí a implicância veio justamente porque as adaptações do entorno para a pista de Fórmula 1 e para o Aberto de Miami não estão dentro dos padrões que a NFL exige para o entorno dos estádios. Então, aí a picuinha os caras foram arrumar uma vírgula para poder tentar tirar Miami de lado.
E aí, a pena é pro Super Bowl, né? Porque Miami é muito mais divertido, é um clima muito mais legal, e é bacana de ver o Super Bowl por lá. Uma cidade super turística, super acessível. Eu vi muita gente da mídia lamentando porque, como destino, ainda mais em fevereiro, e que o inverno tá bombando aí em grande parte do país, ir para Miami deve ser uma delícia. Ter esse respiro aí, alguns dias, até uma semana, praticamente num clima tropical em pleno inverno no hemisfério norte. Só que aí, na hora de botar na ponta do lápis, faz muito mais sentido o Stephen Ross promover as mudanças mesmo e largar o Super Bowl pra lá, né? Só vou dizer uma coisa, gente. Parabéns, Stephen Ross. Parabéns. Grande tomador de decisões aí. O homem do business. A galera dos outros estádios aí que lute. Lá em Kansas City, lá no meio do nada, se vira, meu amigo. Kansas City perdeu, né? Vê se a Fórmula 1 vai Missouri, querer. né? Então, imagina, assim, é ruim, né? Kansas City acabou usando essa desculpa aí pra poder tentar fazer o estádio lá no Missouri, e o lado do Kansas ganhou por causa disso, né? Das reformas. Parabéns aí, ó. O grande prêmio de Atlanta. Amigo, se vira, dá seus pulos. E, na verdade, a genialidade do Stephen Ross nesse caso aí não é nem só restrita à questão do próprio estádio, mas a resolução que ele deu para um problema que é transversal do esporte, que é a quantidade de estádios que são elefantes brancos, que só servem para abrigar aquele evento esportivo e são deficitários, sacou? O cara arrumou uma solução, bicho. E o melhor, arrumou uma solução. Agora, já dei o toque cultural, agora eu vou dar o toque de business, né? Arrumou uma solução que cumpre os 3 critérios da vantagem competitiva. Ela é difícil de imitar, ela agrega valor para o cliente e ela é sustentável no longo prazo. Qual estádio que vai conseguir repetir isso aí que o Stephen Ross fez? Trazer um evento de Fórmula 1 and um evento de tênis. Não vai conseguir, pô. Não vai conseguir. Então, o cara foi tão sagaz que, ao invés de ele arrumar um evento que banque, ele arrumou logo 2. Então ele roubou a solução de 2 lugares. Vamos lembrar que Miami agora, ó, se prepara no começo do ano para receber agora a Fórmula 1 em março, e aí agora começa as suas adaptações para receber o torneio de tênis, que é pré-US Open, né, que é em quadra dura, e pré-US Open, e aí depois, quando termina, voltamos à nossa programação normal, de setembro a dezembro, janeiro, porque em fevereiro a gente nunca está jogando futebol americano mesmo. Então, até dezembro, a gente joga futebol americano naquele lugar ali que era para ser um estacionamentão. E esse ano essa programação muda, por quê? Porque tem a dona FIFA mandando jogos da Copa do Mundo, inclusive a seleção brasileira estará por lá no terceiro jogo da primeira fase contra a Escócia. Então, o Stephen Ross deve ser um ótimo empreendedor aí. Deve ser um bilionário que acerta nos negócios, faz bons negócios. Mas quando você compra um time que fica em Miami, isso ajuda bastante também, né? Porque Miami todo mundo quer. Então, não é só talento, não é só meritocracia. Existe uma dose de acaso, de sorte aí também, porque ele tá muito bem localizado. Miami é um destino muito atrativo e ele simplesmente sabe lutar com as armas que ele tem, né? Mas eu não imaginava que a discrepância seria tanta, igual o Oli trouxe de números aí. Tá muito fácil entender por que não faz sentido ficar brigando por uma vaga de sede Super Bowl de 10 anos. Seguindo, notícias, renovações, essa me pegou um pouco de surpresa, porque o cara, final de 2024, tava pegando suspensão por 3 jogos porque tentou matar o Sunshine, e agora ele renovou como terceiro maior salário da posição. O Aziz Al-Shair foi renovado por 3 anos e 54 milhões de dólares. Você que não é bom de matemática, eu facilito para você. Uma média aí de 18 milhões de dólares por ano, se tornando o terceiro linebacker mais bem pago da liga, ficando atrás apenas de Fred Warner e Roquan Smith. E aí, imagina a reviravolta aí em pouco mais de um ano, né? Porque você pega aí, a suspensão dele foi no final da temporada 2024, lembra? Trevor Lawrence vindo dar um slide, ele indo por cima e creu no capacete do Sunshine. E aí pegou os 3 jogos de suspensão, deu entrevista logo depois do anúncio da suspensão, dizendo que estava muito chateado com a suspensão, pensando em abandonar a carreira, mas voltou, jogou em alto nível no ano passado, teve ano de Pro Bowler, ele se dá muito bem com o DeMeco Ryans de head coach, desde os tempos em que ele jogou em São Francisco e o DeMeco Ryans era
coordenador e técnico de linebacker lá. Então, usa o ponto da defesa é com ele, renovou aí pelo terceiro maior salário da posição. Nada como um dia após o outro, e, mais uma vez, o Houston, hein? Renovando aí, tranquilinho, sem novela, segurando seus talentos. Texans tá trabalhando direitinho, né? Tá trabalhando direitinho, e vamos lembrar que a gente passou aquela fase de ouro, dos grandes linebackers dominantes das defesas. Ficou mais raro você ter um linebacker dominante, assim, né? Na época, por exemplo, do meu saudoso aqui da defesa do Ravens, né? Hoje, pra quem não tá vendo, eu estou com a camisa do Ravens aqui, porque eu já estou Ravens contra o Cowboys pro jogo do Rio. Era uma época que você tinha muitos linebackers fortes, assim, e dominantes. Era muito comum, inclusive, que as melhores defesas tinham como capitães das defesas essa figura do linebacker dominante, o generalzão da defesa ali. Hoje em dia você tem bons linebackers, né? O Fred Warner faz esse papel, por exemplo, né? O Roquan Smith, ele é um bom linebacker, mas não é tanto esse papel do chefão ali da defesa. É um jogador que joga bem, etc. Mas ele tem uns probleminhas de cobertura, assim, aqui e ali, eventualmente. E se você for olhar o resto dos caras, eles já estão bem encaminhados, né? Então não tinha muito o que você buscar no mercado, no free agents. Então, se você tem um linebacker que é consistente, como é esse caso, a melhor coisa que você faz é renovar ele logo. Até porque linebacker também é uma posição que, quando vem do draft, o cara leva um tempo para se acostumar, por causa da velocidade do jogo, da complexidade de leitura. Então, mesmo que você pegue um linebacker, um moleque bom do college, ele vem, mas ele não vem pronto para ser esse capitãozão, ele não vem pronto para ser essa figura, esse pilar da defesa. Então, parabéns aí, fez uma ótima renovação, e as voltas que a vida dá, né, Ticas? Você vê o cara pensando em desistir da carreira, tá aí, ó, ganhando bem agora ele pode desistir se quiser, né? Porque agora, 18 milhões por ano, segura mais 3 aninhos aí, dá pra dar sossegar com um pé de meia legal, né? Ô, Ticas, o Alshire é a prova de que o ser humano pode evoluir muito, e que às vezes a violência e como é que fala? A brutalidade do futebol americano acaba subindo demais a cabeça, principalmente na posição que você tem que jogar com intensidade 100% o tempo inteiro, que é o linebacker. Esse tackle atrasado no sunshine dele acabou gerando uma comoção na liga, mas ele foi homem o suficiente para poder pedir desculpa num post do Sunshine logo depois do negócio. O DeMeco Ryans não passou a mão na cabeça dele, falou que não era aquilo que o Texans estava pregando como futebol americano. Ele ficou suspenso, fora da liga, e volta para um ano de liderança numa defesa que carregou o time nas costas. Seu Joe Stroud derreteu completamente no playoff, e o time só chegou onde chegou nos playoffs porque a defesa, comandada por ele, estava lá em campo. Mas a melhor atitude dele no ano passado foi aparecer em rede nacional com o esparadrapo escrito Stop Bombing e ir para Fox no final do jogo do playoff que o Texans ganha. Ele vai para Fox ainda vestindo o esparadrapo, mostrando que o coração dele está no lugar certo. Às vezes ele pode ser um menino violento, mas as atitudes e o coração dele está no lugarzinho certo. Alshire mereceu essa renovação aí. Sem assistir tape, acho um senhor linebacker, um senhor jogador, um cara bem pilhadão mesmo, assim, faz sentido uma defesa do DeMeco Ryans ter um líder desse dentro de campo para trazer a galera e fazer esse papel ali. Mas eu não ponho a mão no fogo que não vai com essa agressividade exacerbada, um aninho e pouco depois, renovou? Beleza, não vou mais dar late hit em ninguém. Não vou caçar mais treta não. Por quê? Porque ele foi suspenso por 3 jogos, não foi só por conta da pancada que ele deu no Sunshine. A pancada do Sunshine já foi a terceira, foi a gota d'água. Ele teve outras 2 multas anteriores por conta de late hit, de targeting, então... No Tony Pollard e no o QB do Chicago. Mas o Chicago naquela época, antes do... Não. O Fields? Não, no calor, quando ele era calor, o de agora, o rapaz aí. Do Caleb Williams?
Caleb Williams, calouro. Então, é verdade, 24 foi o primeiro ano dele lá. Então, calma aí, eu só não... Merece pela bola jogada, eu só não ponho a mão no fogo pela redenção tão imediata, não. Vamos esperar mais um pouquinho. E essa história do Sunshine é maravilhosa, porque ele chegou antes do jogo e cumprimentou o Sunshine e falou assim, pô, é bom ver de volta você aqui, você está de volta conosco, porque o Sunshine estava vindo de contusão também. Contusão, mas não relacionada, né? Não relacionada. E aí, assim, é bom jogar contra grandes jogadores, grandes jogos e tal, assim, lá, e vai lá e quase tenta matar. Toma na testa. Quase mata o cara. Em compensação, um cara que é unanimidade, esse aí, ó, você não encontra um pra falar mal da liga, tá? É o tal de Calais Campbell, que tá de volta pra sua 19ª temporada, que ele vai começar já tendo completado 40 anos, que ele faz no começo de setembro, quando começam os jogos ele já vai ser um quarentão oficialmente, e ele assinou sua volta a Baltimore, depois de 4 anos, jogou lá de 2020 a 2022, e vai disputar aquela que provavelmente vai ser a sua última temporada rumo a um provável possível Hall da Fama. Aí pra ficar mais bonito, só podia terminar com um anelzinho, né? Ou pelo menos jogar um Super Bowl. Ele chegou mais perto, foi com aquele Jaguars. Chegou na final de conferência em 2017, 18, por ali. Jaguars de Blake Bortles, eita ferro, hein? Mas aí parou na final de conferência contra o Patriots. O Bogão deve se lembrar com muito carinho desse jogo. E aí agora vai tentar aí, mais um aninho. Mas esse é unanimidade, né? Esse aí dá gosto de ver jogar, mesmo aos quarentão. E eu posso falar com propriedade, porque jogou no meu time, levou o Miami para playoff, Caleb Campbell estava presente no Miami quando a gente foi pro playoff a última vez. É um gigante gentil, né? 2,3 metros de homem, a mão dele parece uma raquete daquelas que anda na neve, não é nem de tênis, né? É igual daquelas que anda na neve, 143 quilos de bife, e é um dos melhores DTs que eu já vi jogar na vida. É um cara super inteligente, e aí para jogar ali no meio da linha você tem que ser bastante inteligente mesmo, porque não adianta só força bruta, porque disso os gordinhos também do outro lado também são feitos. E infelizmente naquele Miami ele acabou sofrendo com uma linha que era inconsistente. Ele trouxe essa consistência, mas quando o Jalen Phillips machuca e o Chop Robinson ainda era calouro, ele acaba tendo que ter várias repetições, e aí o corpo dele já não estava aguentando mais, né, Tico? Mas é um cara que, até no episódio da prisão do Tyreek Hill, lembra disso? Ele estava no carro e ele desce do carro para poder falar com os policiais tentam algemar, mas não conseguem, porque é um cara de não sei quantos mil metros de altura, os caras meio que desistem e falam, não, deixa que a gente fique com baixinho, pode ir embora. E é ele que chega no vestiário para poder avisar a galera que o Tyreek Hill estava sendo preso na estreia do Miami em casa naquela temporada. Mas é o cara que merece demais, Walter Payton, prêmio de Walter Payton, mas merece mesmo um anel. Se o Baltimore for campeão esse ano, é o cara que vai mais merecer do time inteiro, vai ser o Calais Campbell disparado. E provando que você tem como ser longevo na liga usando a sua cabeça. Claro que você tem que contar com um pouco de sorte aí também. Mas e o Campbell já se lesionou e tudo, mas você vê aí, ó. É uma questão de cuidado. Não adianta ficar com esse papinho de ondas eletromagnéticas, de excesso de treino, de não sei o que. Não, cara, você tem como ser longevo na liga. De novo, tem que ter um pouco de sorte também, né? Ajuda. Mas eu gosto muito de ver ele jogar, e sendo bem sincero, eu gostaria que ele jogasse inclusive para além dos 40. Podia ficar ali no roster, entrar naquela terceira mais complicada, fazer um papel ali tipo Gronk final de carreira, só que na defesa. Na hora do aperto, bota o Campbell ali no meio, deixa a OL mais honesta, né? Porque não tem tanta rotação com ele, não tem tanto tape dele, não sabe o que ele tá fazendo. Eu gosto muito dele, cara. E jogador assim, a gente tem que valorizar, né? Mas eu acho que esse contrato com o Baltimore pra esse ano já é pensando nesse tipo de uso aí, ô Magal. Eu acho que não é o cara pra jogar... Primeiro, Baltimore, normalmente, e aí vamos lembrar que estamos sob nova direção, mas normalmente é um time que tem a política de
rotacionar muito as linhas, manter os caras sempre frescos ali, sempre saudáveis, o máximo possível, descansados. Então, normalmente já tem essa cultura, com um DT-DE e /DE, né, porque ele é a linha de end também. Quarentão, eu acho que ele já vai ser usado aí em situações específicas e nisso ele contribui muito, né? Se mantendo sempre descansado ali, é onde ele aparece. E aí você imagina o desespero, né? A defesa foi lá, a OL foi lá, tomou 2 snaps, aí de repente veio o Calais Campbell descansado do banco para poder alinhar, você não sabe onde. É o tipo de cara que ainda impõe um respeito, né, olha? E aí assim, onde é que eu vou fazer o double team nele? Porque é um respeito conquistado. Um só não segura, não. 19 aninhos de carreira, um respeito bem conquistado, né? Fiquei feliz com essa notícia aí. Podia vir um anel. Ou pelo menos uma boa temporada, né? Jogar um playoff, ser relevante, ter uma boa jogada aí, passando de wildcard, né? Jogar pelo menos um divisional, merece, porque os anos de Miami, de Falcons e de Cardinals, eu acho que ele tava no Cardinals naquele Super Bowl que o Cardinals pegou os Steelers, eu acho que ele já tava no time, mas não tenho certeza. Tem que fazer as contas aí agora. Tá? Veremos Calais Campbell, né? Se a gente for no jogo. É verdade, veremos ao vivaço no Maraca. Gostaria que ele fizesse comigo como o pessoal do Miami fez com o Kimi Antonelli. Boa. 2 wide receivers divas estão um pouco mais leves aí pra temporada, um com contrato, outro sem, mas estão um pouco menos envoltos com pendências judiciais. O DK Metcalf não tá completamente ainda, mas pelo menos se livrou do indiciamento criminal por agredir aquele torcedor no jogo contra o Lions, lembra? Foi na arquibancada, puxou o cara pela gola, deu a muqueta, que não pegou em cheio, mas ele deu a muqueta. O responsável lá, sei lá se é Ministério Público, o que é? Responsável lá do processo alegou que não justifica prosseguir com o processo criminal, já que o torcedor agredido está encaminhando um processo já em andamento na vara civil, pedindo indenização. Então, o responsável pela vara criminal disse que o processo civil é suficiente, não vai ser preso, não vai ter que pagar, na verdade não seria preso, não vai ter que pagar cesta básica, não vai ter que fazer trabalho voluntário, o criminal está extinto e ele prossegue com a defesa na vara civil da indenização que o torcedor está pedindo. Já o Stefon Diggs, notícia fresquinha, acabou de acabar o julgamento, 2 dias de julgamento, daquela ex-funcionária que o acusou de estrangulamento, de agressão pesada, e ele foi declarado inocente. Not guilty, não foi culpado. Tá? E foi julgamento tradicional. Júri se reuniu, deliberou por 1h30 e falou que não existem provas suficientes para comprovar que o Stefon Diggs realmente agrediu a ex-funcionária. E aí agora estão dizendo que tudo indica, os indícios são de que ela estava na famosa money grab, estava tentando extorquir o jogador. Então, se o Patriots dispensou pensando que poderia vir uma suspensão aí, um agravamento dessa pena e tal, já se livrou. Ele é free agent, vamos ver se alguém contrata. Mas eu confesso que essa me surpreendeu. Pelo menos os primeiros relatos pareciam bem consistentes do caso da agressão, a disputa por conta de valor de serviço prestado, mas o júri especificamente achou que o Stefon Diggs é inocente. Surpreende vocês também? Em partes, Ticas, em partes. Porque, por um lado, eu entendo, tá? E eu não tô aqui defendendo o Stefon Diggs longe de mim, mas eu entendo que parece que foi uma situação, ela disse e ele disse, né? Não tinha nenhum vídeo, não tinha nenhuma evidência, não tinha nada disso. E aí, infelizmente, você precisa considerar o efeito financeiro disso, né? Já que é um ele disse e ela disse, quem que era o advogado do Stefon Diggs, quem que era o advogado da chefe? É complicado, entendeu? Complicado. E eu acho que para quem não... Eu não sei como é que foi nesse caso, tá? Mas para quem nunca tomou conhecimento disso, cara, julgamento nos Estados Unidos é um entretenimento, tá? Entretenimento do tipo assim, tem programas, quando tem um julgamento assim muito famoso, tem programas que fazem cobertura do julgamento com especialistas de moda que discutem a roupa que as pessoas estavam usando no julgamento. O que ele quis dizer com aquela roupa, por que usou um casaco assim, por que escolheu tal cor. Esse é o nível. Tem canal que passa julgamento o dia inteiro. Não é igual no Brasil, que assim, fulano vai ser julgado, aí você ouve a notícia de que foi julgado. Não, você pode acompanhar um julgamento igual um reality show.
E eu acho que esse circo midiático também atrapalha o andamento do processo. Aí você vai me dizer o seguinte, será que no meio dos jurados ali não tem nenhum cara que gosta de futebol americano? Uma mulher que gosta de futebol americano, que gosta de ver o Stefon Diggs jogar, que fala assim, mas, puxa, a gente não tem provas, né? Aí é complicado acusar o cara, não tem nenhum vídeo, não tem nenhuma gravação. Claro, amigo, da onde que ia ter a gravação? De dentro da casa do Stefon Diggs? Quem ia ser o primeiro interessado a assumir com a gravação? Sendo que, a gente precisa lembrar disso, ela fez a denúncia 2 semanas depois do ocorrido. Então, ainda que tenha câmera na casa do Stefon Diggs, ele teve tempo de ir lá e dar sumiço. O famoso acabou a bateria, né? Deu pau no sistema. Então, não estou dizendo que ele é culpado, tá? Até porque, de fato, a gente não tem nenhuma evidência. Mas achar que esse julgamento foi imparcial, eu acho que é um pouco de ingenuidade, entendeu? E o Metcalf, assim, bicho, o cara queria o dinheiro, vamos ser honestos aqui. Você provocou o Metcalf, se bota no lugar do cara, você provocou o Metcalf. Aí ele veio pra cima de você. Então, primeiro é o seguinte, você já temeu pela sua vida. A sua punição por ter provocado ele, você já teve. Que naquele momento ali você falou, deixei minhas coisas em ordem, minha família já sabe que eu sou doador de órgãos, e é isso. Agora é aceitar o meu destino. Você ficou famoso, porque você é o cara que apanhou do Stefon Diggs. Então, eu, pelo menos, eu contaria pra cima e pra baixo. Apanhei do Stefon Diggs aqui, tá? Sou eu, era eu mesmo. Eu botei um quadro na minha casa. Do DK Metcalf. Do DK Metcalf. Do Stefon Diggs não, é a chefe de cozinha, coitado. Apanhei do DK Metcalf. Tá aqui, ó. O quadro aqui, ó. Aí a cara do Magal amassada lá com a mãozona do DK Metcalf. Ia ser maneiro. O cara queria a grana. E ele vai conseguir a grana dele. Então, os Estados Unidos também é isso aí, gente. Eu agredi você, eu tô com problema, tá bom, me dá uma grana aí, tá tudo em casa, tudo resolvido. É o sistema Spectre, né, pra quem gosta de suits aí. É o sistema Spectre. Vamos fazer um acordo e não levar isso para os tribunais. Então, o DK Metcalf vai morrer numa grana e a sorte do torcedor é que ele vai conseguir estar vivo para poder aproveitar desse dinheiro, né? Porque se ele acerta o soco, acho que pelo menos sequela mental o cara ia ter, né? Ele não aproveitou o higher ground, que ele estava na arquibancada mais acima, né, para poder se esquivar, não conseguiu. O Stefon Diggs, o DK Metcalf, a sorte que ele errou a muqueta. Aí vai ter que pagar uma graninha mesmo, o criminal não tinha sentido. E o Stefon Diggs vai dar um jeito de se meter em outra confusão. Até porque, olha, imagina o delegado tá lá, homicídio, confusão, aquelas coisas da delegacia bombando, e viatura bate, aí vem, provoquei o DK Metcalf, ele tentou me dar uma muqueta, e porra, não dá, né? Não dá. E o Stefon Diggs ele vai conseguir se meter em outra confusão e a gente vai ver a temporada dele degringolar por alguma outra coisa, tipo no intervalo do Super Bowl, a Cardi B indo embora por causa da ex que estava lá na primeira fila. Então, dito isso, bem-vindo a Miami, Stefon Diggs. Tá com cheirinho de Kansas City, hein? Tá com cheirinho de Kansas City, mas eu não posso ficar apontando dedos, porque sabe que ele é de Maryland, né? Baltimore adora também. Adora um wide receiver veterano acabado. Você coloca na ponta do lado assim, ó, ano passado teve DeAndre Hopkins, você volta um pouquinho no tempo, teve Dez Bryant, teve cada figura que eu vou te falar. Um belo programa de rehab aí. O Odell Beckham Jr. Não, mas o Odell foi útil, né? O Odell não tava tão perto da aposentadoria, eu acho. Pior que depois ele praticamente aposentou, né? Porque não fala mal do futuro Giants, não, tá? É verdade. Eu vou te falar, eu acho que é trivia, aqueles programas de trivia esportiva, game show. Lembra do Dez Bryant no Ravens? Falso ou verdadeiro? Não é falso, Dez Bryant no Ravens estava lá, jogando lá, fazendo touchdown e fazendo o xizinho de comemoração tradicional. Tem de tudo. Essa veio de última hora, no NFL de Seta Diretoria, a última vez eu tinha contado 4 compartilhamentos, porque o NFL de Seta Diretoria tem essa marca, né? Nenhuma notícia relevante da NFL, você que estiver nos apoiando e presente no NFL de Seta Diretoria vai ficar sem saber. Porque se você audiência é rotativa. Se você não vê na primeira, coisa de minutos depois vem uma segunda, a terceira vem depois de algumas horas e a quarta vem na sequência. E quando o Lelinho acorda, vem a quinta. Cadê o Lelinho? O Lelinho não veio aqui hoje, né? A quinta, geralmente, quando o Lelinho acorda. Então, desinformado você não fica. E a notícia da tarde é que Fernando Nardini não é mais da ESPN. O narrador aceitou a proposta
para se transferir para a Cazé TV. E com isso, o principal narrador da NFL do canal, o narrador do... Aliás, eu não lembro se essa temporada tinha o Sunday Night Football, né? Porque eu acho que o Sunday Night acabou indo para o Sport TV. Mas enfim, o horário nobre das transmissões da ESPN eram com Fernando Nardini. E agora, muito provavelmente, vão ser com Ari Aguiar. E aí fica aquela sensação de quem que vai sobrar. Tá todo mundo saindo, todo mundo indo embora. A gente pensa mais na NFL, obviamente. Mas o Nardini também era muito importante no futebol internacional, no tênis, que eu acho que a ESPN já tinha até perdido alguns direitos, né? Mas enfim, mais uma perda aí. E lembrando que na gringa, a ESPN está comprada pela NFL. Então, coloca isso na ponta do balaio, NFL Network, vai ter alguma mistura aí nessa transmissão. E o Nardini pulou fora. O que você achou, Wally? Então, o mercado passa por diferentes arrumações nesse momento. Internacionalmente, a Disney está demitindo gente. A Marvel foi extremamente cortada. Provavelmente aí os seus principais roteiristas e cinematógrafos, né, que estavam envolvidos no seu filme de super-herói favorito, já não estão mais. Dá uma olhada lá, porque o passaralho na Disney foi grande e o Marvel Studios foi o que mais foi afetado. Os esportes também foram afetados, mas de uma forma mais amena, né? Os profissionais acabaram fazendo uma dança de cadeiras ali entre a NFL Network e a própria Disney e ESPN. E aqui no Brasil é ao contrário, Ticas. Esse movimento agora é para a Copa do Mundo. Primeiro, Copa do Mundo. Essa galera que sai e migra, acabando os principais locutores e tal, estão em vez de Copa do Mundo. Um movimento foi precipitado por conta, infelizmente, de um problema de saúde. O Luiz Roberto teve um problema de saúde inesperado e acabou saindo da posição 1 da Globo, e o Everaldo Marques ascendeu, o que gerou uma dança das cadeiras até internas da Globo, e provavelmente essa ida do Nardini para a Cazé TV é consequência dessa dança das cadeiras. Mas é bom que também tem um mercado mais amplo, né? Lembrar que a Cazé TV também transmite NFL, né? Transmitiu os jogos. Como é que é o nome do grupo? Eu esqueço o nome do grupo. Na verdade, esse ano não, mas até ano passado transmitia a Live Mode. Transmitia a fatia internacional, né? Dos jogos internacionais. Exato. Então, assim, o Nardini entra nessa, como é que fala, versatilidade de esportes, até para também uma futura Olimpíada. Vamos lembrar que é um dos narradores que versáteis dessa maneira. A chegada, assim, a subida do Ari Aguiar, eu acho que nada mais justo. Eu acompanho muito o Ari em provas de ciclismo também. Então, que é aquela hora, de transmissões de 4, 5 horas, que você tem que segurar muito para além do esporte, né? Não é só no esporte na veia que você segura um público de ciclismo, por exemplo, nas grandes voltas, na Volta da Espanha, no Giro de Itália e no Tour de France, você tem que ter uma versatilidade. Agora, provavelmente, ele vai ser menos utilizado ali nesses outros esportes, vai ser mais utilizado justamente no futebol e na NFL. A Cazé, NBA ele já estava dominando, né, depois que o a Cazé saiu. Não tem nada confirmado para a transmissão desse ano. Ele vai ser utilizado primariamente, de acordo com os reportes, em Copa do Mundo, que a Cazé tem o direito, e Olimpíadas. Então, para os narradores, a gente é fã de NFL, a gente fica chateado de perder os narradores que a gente gosta. Mas, pro profissional, é uma promoção. Ele tá indo para os eventos mais assistidos do outro canal, né? Disparado, assim, não tem comparação a quantidade de audiência. Além do que, para a Cazé TV ter bancado, deve ter ganhado um aumento, assim, caprichado também, né? Exatamente. E lembrar que eles estão reforçando o time deles de São Paulo, né? Que a Cazé TV tem 2 sedes, Rio e São Paulo. O Rio é a sede principal. E até o próprio Cazé deu uma sumida da Cazé TV em si, né? Ele deu uma aliviada e começou a botar muita gente nova, e é assim que faz mesmo, assim, não adianta ficar centrado só nele e, como é que fala? Ele não conseguir curtir os louros do que ele plantou, né? Agora, quanto mais profissional reconhecido no mercado, 100% chancelado, melhor para a Cazé TV. E é mais mercado de trabalho também. Eu fico feliz pelo Nardini, mas fico um pouco triste também
pela NFL perder um grande narrador. Eu acho que nós temos que ter mais Paulo Mancha, então, aparecendo para poder cobrir esse gap. Não, mas falando sério, eu acho que é um movimento natural, cara. Assim, ele é um profissional de destaque, a Cazé TV é uma empresa que está crescendo, nada demais, acho um processo natural. Especialmente se você considerar que a Cazé TV, pelo menos aparentemente, é uma empresa muito menos engessada do que a ESPN, né? Que é uma empresa grande, é parte de um grupo maior, então, naturalmente, é uma empresa que é mais engessada. Na Cazé TV, e aí assim, né, não vamos ser garoto de achar que a gestão da Cazé TV é o Cazé sentado na mesa dele decidindo o salário dos outros, contratação, não é assim, tá, galera? Tá maluco? Esquece. Falando, bom dia! Sacou? Não é isso, galera. Vamos botar a cabeça no lugar aí, tá? Tem gestão lá, entendeu? Pô, é uma empresa, tá? É uma empresa. Acho que é um processo natural. E aí, o que tá faltando, Ticas? Você sabe, você já aprendeu, você tem anos de NFL, etc. O pipeline de sucessão, pô. Eu não posso ter um Nardini e não pensar, quem é o próximo Nardini? Se eu perder o Nardini, quem vem? Eu tenho que estar desenvolvendo novos talentos, eu tenho que estar trazendo gente para o pipeline. Para numa situação dessa, que eu perdi um cara que é central, e até assim, brincando, mas falando sério, até no caso, por exemplo, do Luiz Roberto, pô, imagina se você não tem um cara do calibre do Everaldo lá. Você perde um Luiz Roberto para a Copa. Quem que você bota e que você sabe que vai desenrolar? E olha a importância do pipeline de sucessão. Olha como a transição da saída do Luiz Roberto com a chegada do Everaldo foi rápida. E como a gente gosta de falar no meio empresarial, sem ruídos. Sem ruídos. Saiu um, entrou o outro, fluxo que segue, vambora, toca o barco. Eu acho impressionante que uma empresa desse tamanho não se organize dessa forma, entendeu? ESPN, quiser uma consultoria de RH, tamo junto, tá? Ainda mais se arrumar um camarotezinho pro Jogo do Rio, tá? Então, mas o Magal não conta que quem aparece na latinha aí tem uma vaidade gigante, né, meu querido? Então, um narrador briga com o outro, não dá espaço pro outro. Tem outras coisas por trás, por trás das cortinas. Coisas. É a galera da comunicação, né, gente? É um pessoalzinho difícil mesmo. Cuidado. O pessoal não sabe o que acontece nos bastidores deste podcast. Imagina da Vênus platinada Mamãe Globo. Imagina. Tá? E na ESPN não é diferente. Vamos lembrar, se citou Paulo Mancha, só que o Paulo Mancha já tá pelo Sport TV, né? Está comentando os jogos no Sport TV, não sei se renovou para a próxima temporada. Mas pergunta pro Paulo Mancha se tem intriguinha de bastidor na ESPN. Pergunta lá. Ele não vai citar nomes. Não vai. Ele não vai falar sobre isso. Aí discorre no podcast 15 minutos seguidos sobre as facadas que ele levou pelas costas. O nosso Carlitos diz que saindo o Nardini da ESPN, dá receio de quem será o narrador principal. Ele fica com medo de ficarem somente os gritões com voz aguda. Cara, eu acho que o natural é o Ari assumir o principal e provavelmente eles devem voltar com o Matheus Pinheiro, porque eles tinham rescindido com o Matheus Pinheiro. É Pinheiro, não é? O sobrenome. O moleque fazia até o Red Zone, torcedor do Broncos, bom de serviço também, bom narrador. Claro que erra e quando é narrador jovem a galera pega mais pesado nas redes sociais, na crítica, mas eu achava ele tecnicamente muito bom, gosta de NFL, entende do jogo, dá pra ver que é um moleque que acompanha, que tá colado mesmo, não tá só passando o que o produtor botou na mão dele numa ficha, não. Moleque que acompanha a NFL. Talvez seja uma, né, voltar pra cobrir os outros horários contra o Ari assume os prime times, é uma boa também, mas eu acho que os gritões de voz aguda não vão vir não, pode ficar tranquilo, Carlito, um beijo. E a gente podia sonhar com um pouquinho mais de presença feminina também, né? É mesmo, falta, né? Não seria mal também, Henning, né? Hein? André Henning sai da TNT e vai pra ESPN narrar futebol americano. Tá na hora, né? Mas elas demoraram décadas pra entrar no futebol da bola redonda. Imagina que tem uma disponibilidade de jogos muito maior. Imagina a ESPN, a NFL, que é tão mais restrita de tabela, né? Mais complicado. Bom, girão de notícias terminado. Hora da fofoca. Bora de treta na TL. Essa a gente evitou o quanto pudemos, mas desdobramento deixou inevitável a gente voltar a falar da novela. Porque a segunda temporada
Vamos falar a verdade. Ela não tá chegando nem perto do hype da primeira temporada da novela. Qual novela é essa? A novela Aaron Rodgers e Pittsburgh Steelers. Mais uma vez, repetindo a dose do ano passado. Não decide se volta, se não volta, se vai aposentar, se vai jogar, o que ele vai fazer. Porém, ano passado, apesar da nossa dúvida e do hype sobre a dúvida ser maior, muito provavelmente eles já tinham combinado por baixo dos panos com o Mike Tomlin que ele iria jogar. E o Pittsburgh ficou aquele banho-maria, né, mas planejando a temporada, contando que o Aaron Rodgers ia jogar. Esse ano, com o Mike McCarthy, parece que tá diferente. E aí, alguns desdobramentos deixaram essa novelinha mais interessante recentemente. Primeiro, o Steelers decidiu aplicar a tag de agente livre restrito no Aaron Rodgers, limitando a capacidade dele tomar decisão a qualquer momento. Não vou jogar no Steelers, vou esperar algum quarterback titular machucar no contender e aí eu posso ir jogar. Então agora ele não tem mais essa opção. E caso ele decida assinar com outro time, o Steelers passa a ter direito a uma pique compensatória. Só isso aí já dá uma limitada, né? Já restringe um pouquinho. Além disso, garante um aumento em relação ao contrato dele do ano passado. Era um contrato baixinho. A gente lembra que ele mesmo, né, optou em jogar com um salário menor para poder distribuir esse investimento no restante do time, mas com um aumento previsto aí, porque essas tags são cheias de regras, né? Ele tem garantido para jogar esse ano lá um salário de 15 milhões, ou seja, muito abaixo do mercado, provavelmente muito abaixo do que ele negociaria num outro time, numa situação normal. Esse foi o primeiro desdobramento, Pittsburgh, de certa forma, dando uma pressionada para ele se decidir, né? Chegou 22 de julho, semana anterior ao início do training camp. Ele não se decidiu, os direitos dele passam a ser de responsabilidade do Pittsburgh Steelers. Então, se ele não se decidir até lá, se ele ficar empurrando com a barriga, 22 de julho é o prazo máximo para ele passar a ser um jogador com os direitos relativos ao Pittsburgh Steelers. Aí, se quiser ir para outro time, vai ter que ser uma trade, tem que ser negociado dentro das regras de troca. Não quero jogar, eu vou ser trocado para outro time. Meu amigo, trade deadline lá em novembro. Você não pode esperar um time chegar igual o 49ers chegou, numa final de conferência ou no divisional, o quarterback titular machucou e alguém te ligar e falar assim, Rodgers, vem jogar o Super Bowl pra mim. Ele deixa de ter essa opção, então tá bem claro que é uma forma de pressão, né? Na sequência do anúncio da tag de agente livre restrito, saiu uma matéria do Greg Dulac no Pittsburgh Post-Gazette, dizendo que a gestão Mike McCarthy não vai ter mesmo a mesma paciência que a gestão Mike Tomlin, que eles já estão cansados de esperar uma decisão, esse mistério, esse silêncio, e a gente sabe, né, que o Aaron Rodgers gosta de estar sempre povoando a mente da torcida e da mídia, mesmo sem fazer nada, mesmo ficando em silêncio. Ele especula, o Greg Dulac, ele especula que também pode ter alguma divergência em relação à grana, que dessa vez ele está querendo jogar ganhando melhor, e que o Steelers também não está muito disposto a pagar. Dá a impressão que nem o Rodgers quer pedir as contas e nem o Steelers quer demitir. Fica um esperando o outro tomar uma decisão falando, não quero mais. E aí ele poder jogar na cara, né? A gente até queria, mas aí ele que não quis e tal. Tá bem esse joguinho de empurra. Dos outros times possíveis, o único especulado atualmente é o Arizona Cardinals. Será comandado pelo Mike LaFleur, irmão do Matt LaFleur. Com quem? Vamos lembrar, Aaron Rodgers ganhou 2 MVPs com o Matt LaFleur lá em Green Bay. E além disso, quem que é o coordenador ofensivo novo do Arizona Cardinals? Ele mesmo, o parça do Aaron Rodgers, Nathaniel Hackett. Lembra dele? Pois é, coordenador lá, Mike LaFleur, sistema, não tem um titularzaço incontestável garantido, porque tem o Jacob Brissett e tem agora Carson Beck, escolha de terceiro round desse ano. Então, pode ser uma possibilidade. Qual hipótese vocês acham mais provável para essa pressãozinha do Steelers? É realmente para tentar uma contrapartida caso ele decida ir pro Cardinals ou para algum outro time que a gente não esteja lembrando? Ou é uma questão salarial e aí a disputa vai nessa? Além do Cardinals, qual outro time vocês apostariam que pode querer contar nessa altura do campeonato com os serviços do nosso glorioso tomador de ayahuasca, Aaron Rodgers?
Eu ia falar exatamente isso, Ticas. Depende aí da caverna. Depende do... A hora que ele entrar na cabana com a ayahuasca, fizer o suador lá, o que os seres vão falar com ele. É difícil saber, né? É difícil saber. De qualquer forma, eu sou um cara preocupado com a informação séria, né? Com a análise embasada. Então, se eu quero saber assim, onde Aaron Rodgers vai jogar? Aonde que eu vou buscar essa informação? Eu vou buscar analisando tendências, eu vou buscar vendo cenários de mercado, falando com especialistas. Não, eu vou usar Na borra de café. Na borra de café não. Eu já sou mais avançado que você, Wallace. Eu usei o Tarô Online com IA. Ah, beleza. Tá? E fiz exatamente essa pergunta. Sim, aonde que o Aaron Rodgers vai jogar? E o que o Tarô Online com IA falou é que não vê situações de mudança. Não vê grandes mudanças acontecendo. Então, baseado nisso, a minha aposta é que ele vai ficar onde está mesmo. Vai ficar sossegado, não vai ficar se movimentando. E se movimentar, vai dar errado. Então, até dando uma dica aqui pro meu amigo Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, as cartas de tarô dizem para você ficar onde está. Fique onde você está, meu amigo. Não se movimente, tá? Não são as movimentações outras que ocorreram no seu time atual que devem motivar a sua saída. Pense bem, reflita, converse com os gnomos, com os seres iluminados, mas fique onde você está pelo menos por enquanto, tá? É o que o universo está te dizendo. É difícil saber para onde essa trombeta vai tocar, né, Tico? Mas realmente o mercado não está muito aprazível para ele, porque se é a única opção, o Cardinals ele está sem opções. E o próprio Steelers já disse que está sem paciência para ele. Ou seja, ninguém quer o Rodgers de verdade. O Steelers não quer ficar com ele também não quer ficar muito nos Steelers, mas tá naquela, né? Igual você falou, tá? Famoso quem pisca primeiro, né? Ele tem muita pinta de ser o cara que quer uma oportunidade melhor. Provavelmente ele tá olhando pra esses Steelers agora com o Mike McCarthy, tá falando assim, cara, se eu quero jogar mais uma temporada e eu quero sair com uma boa nota, quero sair, né, com gosto bom da despedida e tal, talvez não seja esses Steelers começando um trabalho com o Mike McCarthy que vai me levar longe para um bom jogo de playoff, uma vitória de playoff, uma final de conferência. Aí ele olha pra fora, ele vê o Arizona Cardinals. Piorou, né? Divisão com o Seahawks, atual campeão, Rams favorito pro Super Bowl desse ano e o 49ers voltando saudável. Pô, complicou demais pro lado dele. Então acho que assim, ele quer alguma coisa melhor, ele não tá sabendo pedir e não tem essa opção mais. Não, ele não tem mais nada na mesa para ele. Então acho que ele vai ficar onde ele tá mesmo por falta de opção. E o Steelers vai ficar com ele pelo mesmo motivo. Na real, era pro Steelers apostar em alguém, né? Porque agora ele tá encalacrado com o Rodgers, mas era pra apostar em alguém. Esse que é o problema, né, Wallace? Quem? Não, pois é. Apostar em quem? Então, tá um... até em Mason Rudolph eles já apostaram. Então, eles estão juntos na tristeza e na tristeza, né? Tem alegria. Né? E aí o Steelers fica meio refém também, apesar de que draftou Drew Waller, terceiro round. Já tem o Mason Rudolph que contava, pelo menos com o Mike Tomlin, contava com um certo prestígio lá. O Will Howard, o outro menino draftado no ano passado. Tem uma galera que bota uma fé, que acha que ele pode virar alguma coisa na NFL. Então, o que o Steelers faz? Porque passou free agents, podia ter disputado um Kirk Cousins da vida, podia ter disputado até um Tua da vida, se bobear. Malik Willis, agora não. Agora é esses três que estão lá ou Aaron Rodgers. E aí? Que temporada você espera tanto com Aaron Rodgers quanto com o Drew Waller, ou Mason Rudolph, ou Will Howard? Pô, parece que eu tô no gerador aleatório de nomes aqui, né? E todos os nomes de quarterback, né? Porque não tem nomes mais de quarterback do que Mason Rudolph. Pô, você já imagina a cara do cidadão, né? Você já sabe o estereótipo do quarterback que ele é. Mas complicou. Pra mim é muito claro isso. Ele quer uma ótima oportunidade, só que ele não vai ter. Né? Vai ter que se despedir de maneira melancólica mesmo, seja jogando ou seja percebendo que no ano passado aquela pick six foi a última jogada dele na NFL. Contra o Texans, lembra? Pois é. Continuando pela AFC Norte, esse repórter eu confesso que me pegou
um pouco surpreso. Deixa eu só comentar aqui o nosso Wilkins. Ele disse que gosta muito do Matheus como narrador, o Matheus Pinheiro. Que ele narrava muito bem na NHL, no hockey. Então, eu também gosto bastante dele. Pelo menos eu via muito quando eu tinha o Red Zone da ESPN e ele segurava a peteca legal. Continuando na NFC Norte, o Deshaun Watson foi apontado como líder absoluto na disputa pela vaga de quarterback titular do Browns em 2026. Matéria da Mary Kay Cabot, do site Cleveland.com, disse que, no minicamp recentemente, Shador e Deshaun dividiram as snaps do primeiro time e o Deshaun Watson saiu na dianteira, assim, disparado, como quarterback 1, agora com o técnico Todd Monken. E que o técnico deveria bater esse martelo logo, não devia ficar esperando essa disputa se desenrolar até o training camp. Por quê? Porque o time que tá sob nova direção também, com uma nova mente ali de head coach, uma mente de ataque, para esse time é importante ter isso definido de uma vez, para poder aproveitar melhor esses treinos e chegar melhor na temporada. Não deixar essa disputa rolar training camp adentro. Aí a pergunta que fica é, estamos em pleno maio de 2026. O Deshaun Watson não joga desde outubro de 2024, quando ele rompeu o Aquiles e teve que operar 2 vezes porque a primeira cirurgia não deu certo. Será que dentro de campo, tudo bem, não tem pad ainda, são só aquelas... não chega a ser um walkthrough que é muito lento, mas eles estão só passando jogada ali e movimentação. Será que a gente consegue visualizar o Deshaun Watson nessa fase, voltando de lesão, jogando melhor que o Shador Sanders? Porque o Shador Sanders, verdade seja dita, final da temporada passada ele até jogou uma bolinha. Vocês acham que Deshaun Watson pode estar melhor mesmo? Ou é só intriga aí da mídia de Cleveland para gerar likes e cliques? É porque o camisa 4 engaja mais. E essa polêmica engajaria mais. Acho que é um caça-clique bacana, porque no final o futuro de Cleveland está com o Shador Sanders. Botar ele no banco agora seria um grande problema para o Todd Monken, porque ele, literalmente, ele é o cara que draftaram para o futuro. O Deshaun Watson não é nem o passado do Browns, porque no Browns ele não jogou bosta nenhuma. E mais, quando precisou dele, ele foi pro chinelinho. Ele falou que ai minha barriguinha, falou ai minha costinha, ai meu cotovelo, ai meu ombro, até machucar de verdade. E aí machucou de verdade e foi fazendo cirurgia um atrás do outro. Lembra que eu falei que ele estava só se aproveitando do contrato, né? Porque quando entrava em campo pelo Browns não resolvia nada e sempre saía reclamando de uma contusão misteriosa que ninguém nunca sabia como é que ele se curaria. Não é nem que como é que ele lidaria com ela, não. Como é que ele se curaria, porque era sempre uma dor genérica, era uma limitação genérica, não tinha nada efetivo para o camisa 4, que na verdade é um dos maiores chinelaços desse futebol americano. Então, sem jogar há 2 anos praticamente, é muito difícil que o Deshaun Watson esteja em melhor forma que o Shador Sanders. É mais uma notícia que poderia ter entrado no quadro Que Papinho. Que é essa conversa de que ele tá melhor do que o Sanders, né, exatamente por esse ponto que você falou, Tix. Nessa etapa do processo, você não tá nem tendo contato direito, você não... Porra, não, tá cedo demais pra você falar isso. A não ser que o Sanders estivesse assim... Cara, o maluco tá chegando de ressaca todo dia, sacou? Tá barrigudo, o cara tá chegando igual o Ed Lacy no treino. Aí tudo bem, pô. Aí, ok. Mas não é o caso. Vou ser muito honesto. O que eu acho que me faria gostar de ver o Deshaun Watson em campo? Colocar ele em campo, dar uma reavivada nas notícias sobre ele um pouco antes da temporada começar, para toda a defesa que entrar em campo querer arregaçar ele no meio. Aí você escangalha ele de uma vez, encerra a carreira dele, bota o Sanders. Fora isso, não faz sentido nenhum. Você não fez esse alvoroço todo para pegar o Sanders? Você não topou toda essa carga extra que vem com o Sanders? Aí você fez isso para quê? Para deixar ele no banco? Não, pô, você tem que pensar em médio e longo prazo, pô. Tem que botar ele pra jogar, pra ele rodar, aí ele vai lançar interceptação, ele vai fazer merda no jogo, ele vai pegar pilha de cara da defesa. Sim, é parte da curva de aprendizagem dele.
Agora, qual é a mensagem que você manda também pro torcedor de Cleveland e pro próprio Sanders, quando você pega um maluco que tem 2 anos que não joga, fala, não, ele tá melhor, bota ele pra jogar aí. O Sanders não é um cara muito centrado, não tem muita inteligência emocional, vamos ser honestos. Então será que isso também não atrapalha esse desenvolvimento dele, esse processo todo aí? Não sei, cara, pra mim é Cleveland Browns sendo Cleveland Browns. O Shiloh, que até assinou como undrafted com o Bucks e foi dispensado antes da temporada passada, saiu correndo na internet, depois que leu a matéria, pra mandar a repórter ir fazer sanduíches, porque ela não entende nada de NFL. Vai pra cozinha fazer sanduíche. Então, o pacote Shador Sanders também não ajuda, né, Magal? Por potencial que ele tenha, mas, cara, pode nem ser culpa dele, mas não é novidade, né? A carretinha dele vem pesada junto, né? Mas não é novidade, né? Não Quando eles draftaram, eles sabiam. Eu concordo, a do Deshaun Watson é uma caçamba pesadíssima, mas a do Shador não tá levinha também não, pô. Não, então, mas eu acho que a esse ponto também, até como marketing, é ruim colocar o Watson pra jogar. Porque aí vai trazer de novo à tona a história do quanto que o Cleveland entubou do maior contrato da história e tal, não sei o que lá, pra poder ver o cara ser suspenso e se machucar e nunca conseguir realizar aquilo que Cleveland gostaria que ele fosse, ou apostou que ele fosse, pagando isso tudo pra ele. Então, de todos os jeitos, é um desastre botar o Deshaun Watson pra jogar. Eu achei que eles iam empurrar esse contrato aí, último ano garantido, e iam apostar no Shador. Só que, pra mim, é muito natural. Nessa fase aí de minicamp, treino voluntário ainda, vai começar o TA ainda daqui 2 semanas. Pra mim é muito natural o Deshaun Watson, que é um cara mais experiente, que já viu mais sistemas, mais defesas, ele tá melhor. Eles estão aprendendo o ataque do Todd Monken. Não sei qual que é o sistema dele, mas eles estão lidando com um ataque novo em Cleveland. O Todd Monken tá implantando o ataque dele lá. Pra mim é muito natural que o Deshaun Watson, pela experiência, vá melhor nesse sistema novo do que o Shador Sanders, que é um cara mais cru, menos experiente. Agora, daí a falar, e a Mary Kay Cabot é setorista e torcedora do Browns. Ela falar que isso tem que ser definido agora, eu acho um maior devaneio, assim, né? Com todo respeito a ela, ao contrário do irmão do Shador que não a respeitou, com todo respeito, eu acho que não tem que bater esse martelo agora, não. Tem que deixar esse sistema continuar a ser ensinado para os dois e dar uma oportunidade do Shador de disputar para valer. Agora, se realmente chegou lá na segunda semana de training camp e falou, ó, Shador não tem condição de operar o meu ataque, eu tenho que de Deshaun, aí ok, pelo menos você deu esse prazo. Agora, com 3 treininhos, acho que 2, 3 dias de treino só, de roupinha de academia, você falar que o Deshaun Watson tem que ser declarado logo, eu acho que é a maior devaneio. Viagem da gloriosa Mary Kay Cabot, com todo respeito, tá? Pra terminar, a última fofoquinha, essa é boa também, hein? Podia até ser um TD ou fumble se tivesse, mas vamos ficar só na fofoca. Porque eu acho que aqui todo mundo ia dar TD garantido, não tem dúvida quanto a isso. Fernando Mendonça, o nosso first pick do Raiders, não acompanhará o seu time campeão nacional universitário Indiana na visita tradicional à Casa Branca. O quarterback alegou que, como é dia de treino no Raiders, olha aí, hein, que papinho, hein, não pegaria bem para um calouro se ausentar para ir lá apertar a mão do Donald Trump. Aí é claro que, como tudo que envolve qualquer mínima política em 2026, a notícia trouxe à tona aquela polarização gostosa com um temperinho extra, já que o Mendonça tem ascendência cubana. Então imagina o caldo político polarizado do Twitter. Ainda bem que eu não tenho Twitter, cara. Faço ideia. Mas e aí? Colou ou não colou? Cara, não vou poder ir lá apertar a mão do Donald Trump não, porque eu tenho treino, tenho que ficar aqui aprendendo com o Kirk Cousins. Colou ou não colou? O pior dessa história é que eu acho que se bobear o Kirk Cousins deve ter falado, não, vai lá, pô, a oportunidade que você tem aí é enorme, que isso, cara, não vem treinar não, pô. Tive lá ano passado, gostei demais. Vai lá, cara, é legal pra caramba, pô, vai lá ver ele cagando na fralda, pô, que isso, aproveita aí, cara, pô, grande oportunidade. Só me faz gostar mais do Fernando Mendonça, pô. É isso aí, molecão. Em situações como essa, quanto mais farrapada a desculpa, melhor. Esse é o negócio. A beleza da coisa tá aí. Eu ainda acho que ele foi humilde. Ele deu uma justificativa até bem plausível. Não, gente, eu tô chegando agora, eu preciso treinar. Perfeitamente. Ele poderia até ter dado um temperinho e falar, não, gente, dá alguma desculpa um pouco mais farrapada, um pouco mais fuleira.
Eu não posso, minha avó vem visitar, ela vem pouco aqui. Aí eu preciso... Não, eu ainda tô procurando casa em Las Vegas, não achei. Tô marcado com um corretor aí. O cara da Remax tá vindo aqui olhar umas casas comigo. Desculpa, não vai dar pra eu ir, cara. Tô com 3 casas pra olhar, tô com mudança, tô fazendo mudança. Chamei os parça aí pra carregar umas caixas comigo. Alô, Wallace. Chamei os caras pra carregar as caixas comigo aí. Pô, não vai dar pra ir. Fernando Mendonça, você tá ganhando um espacinho aqui no meu coração, meu querido. Ó, só seria melhor em 2 situações. Primeiro, se ele falasse que queria ter que ficar em casa cuidando da mãe, porque foi o que ele fez durante o draft, que ele queria estar do lado dela. Acho que essa aí ia ser fantástica. Ou se ele mandasse o Chaves, né? Falasse, eu prefiro ver o filme do Pelé. Eu ia trazer o contraditório. Eu ia falar que, dependente de quem está no comando, uma visita à Casa Branca com um time campeão, pô, negócio que fica marcado, né? Aquele time que um monte de gente virou corretor de seguro automaticamente depois que levantou o troféu, que não vai, né? Muita gente não vai ter oportunidade de ter outro momento desse. Ele era o líder desse time, ele tinha uma figura importante ali. Mas dados os últimos acontecimentos mundiais, não é TD Fumble não, mas eu não vou criticar o nosso Mendonça, tá? Vou dar razão pra ele de não querer perder um treino. Talvez seja melhor mesmo ficar lá ouvindo o Kirk Cousins falando bem do drink que é só Coca-Cola e Grenadine, o drink preferido do Kirk Cousins é só isso, do que ficar lá apertando a mão, tirando fotinha com o Donald Trump. Vou dar razão pro Mendonça. A vontade do Ticas de ir contra o TD Fumble não sendo o TD Fumble é assim... Muito mágico. É mágico, cara, de assistir, assim. Mágico. Ô, Ticas, aproveitar que você citou Indiana aí, só porque a gente não fala de college aqui, muitos especialistas estão citando o time de Indiana como a prova de que o NIL e o portal de transferências do college é melhor tanto para a NFL quanto para as universidades. Que, por exemplo, um QB como o Fernando Mendonça, que estava meio enterrado onde ele estava, nunca teria chance de sair e fazer uma transferência para um programa de Indiana, que também não era dos tops na época que ele foi, mas que montou o seu time através do portal de transferências e se tornou uma grande potência e fez 16-0 e ganhou a universidade, dando ao Fernando Mendonça tanto o Heisman quanto a first pick. Então é melhor a gente continuar de olho nesse portal aí. A NFL pode se aproveitar desses talentos que estão vindo do college agora. Se a gente falasse de college, eu ia até trazer o caso do quarterback viciado em apostas, que pode ser visado no draft suplementar da NFL. Mas vamos esperar, porque às vezes passa o draft suplementar e ninguém dá bola para esse menino, né? Texas Tech, eu acho. Aí, se ele for draftado, a gente traz o caso, porque aqui college não entra, sou terminantemente contra, tá? E só para me defender das acusações infundadas, injustas do nosso Luiz Vitorino, nosso Magal, eu tô sempre aberto ao contraditório. Eu acho que o dever jornalístico é esse. É não se deixar levar pelas paixões, e eu, como bom jornalista de formação, óbvio, somente, e imparcial, sempre, esse sim, exerço no dia a dia, minha imparcialidade, tô sempre dando o direito ao contraditório, mas dessa vez eu não consegui acusar o Fernando Mendonça de estar sendo muito radical politicamente. Tá? Felizmente, né? Ainda bem. Dessa vez. Antes que eu ouça mais impropérios aqui, um abraço pra vocês. Vamos ver se teremos notícia suficiente. Sempre tem, né? A NFL não para, mas pelo menos tem um playoffzinho aí. Vou correndo ver meu Cleveland agora. Magal, eu sei que vai correndo pra ver Michael Jackson mais uma vez no cinema. E você, olha, vai pra onde essa semana? Agora eu vou presenciar a 5ª série em campo. Provavelmente vou ver Santos e Recolher. Até o Sheik concorda. Ticas, eu não vou assistir Michael agora não, essa semana não. Semana que vem eu vou assistir mais uma vez. Essa semana não. Essa semana eu vou assistir, aproveitando a dica cultural pra galera, eu vou assistir Moonwalk, aliás. O clássico filme do Michael Jackson está nos streams agora, salvo engano, na HBO Max. Aproveitaram a hype e puxaram. Então quem nunca viu, coisa finíssima, tá? Não assusta quando ele virar o carro não, gente. É isso aí mesmo. O Michael, ele era poucas ideias, pô. Não se deixe convencer pela vozinha dele, não. Ele era meio poucas ideias, tá? Então tá. Eu acho que eu vou acabar assistindo alguma coisa disso aí também. Mas não vai ser essa semana... Não, você ainda não viu o Michael, não, Ticas? Eu tô esperando sair no meu stream.
Que isso, tio? Você é um cara da música, você vai esperar sair no streaming? Eu não aguento ir pro cinema e ficar ouvindo o pessoal. Não teve, Ticas. E eu tenho da oposição. E eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Bolha. O Magal foi várias vezes. Eu tenho amostra. Não teve nada disso. O N amostral do Magal é alto. Eu acho que a média do NFL, etc., de ingressos pro filme já tá muito alta. Então eu tenho que me manter afastado pra pelo menos ficar aí uma média mais próxima aí da realidade, tá? Vou te dar um bom programa, vai ver Zico, o Samurai de Quintino. Boa, esse... Lembrando que eu achei a ação maneira. Não sei se em todos os cinemas é assim, né? Mas pelo menos no UCI é assim. Se você se chama Arthur, você paga meia. E se você for com camisa do Flamengo, você também paga meia. É verdade. Semana que vem eu conto. Eu vou assistir nada disso. Vou ficar vendo só playoff da NBA e jogo de basquete o dia inteiro, tá? Semana que vem a gente conta. Nos encontramos aqui. Um abraço e valeu! Valeu!